Bom, pessoal, nessa segunda aula do capítulo 34, nós vamos falar sobre a reflexão em uma superfície esférica, seja ela côncava ou convexa. Esse assunto aqui, vocês com certeza absoluta já viram no ensino médio, tá? Então, não há grandes diferenças entre a ótica geométrica vista lá no ensino médio e a ótica geométrica vista a nível universitário, tá? Não há grandes diferenças em relação a isso, não. Pois bem, então, algumas coisas que a gente vai ver na aula de hoje são conceitos básicos para a gente falar sobre a reflexão à superfície esférica, tá? E a gente vai aplicar isso também para a formação das imagens nos espelhos esféricos, tá? Pois bem, então a primeira característica que a gente vai falar é sobre o eixo óptico. Então, o que é esse eixo óptico? Primeiro que é um espelho esférico. Um espelho esférico nada mais é do que você você pensar em uma esfera, tá? Só que dessa esfera você vai realizar um recorte, certo? Você vai pensar aí em um recorte dessa esfera. Perdão. Você vai pensar em um recorte dessa esfera, tá? E esse recorte dessa esfera é o que a gente vai tomar como o espelho esférico. Então, a gente pode ter um espelho esférico com a superfície refletora para dentro, certo? Que é o que a gente chama de espelho côncavo. E a gente pode ter um espelho esférico com a superfície refletora voltada para fora, que é o que a gente chama de espelho convexo. Então, nesse slide aqui, esse espelho aqui, o primeiro, que está sendo refletido dentro da curvatura, né? O que a gente chama de espelho côncavo, tá? Nesse caso, a gente considera que o centro de curvatura do espelho é positivo, porque ele está do mesmo lado da superfície refletora, tá? E quando o raio do espelho ou a curvatura do espelho está na posição oposta, né, ou do outro lado da superfície refletora, a gente chama esse R de negativo, e esse espelho é o espelho convexo. Certo? Pois bem, então, voltando para cá, considere que eu tenho essa superfície aqui, ó, e essa superfície aqui é o que a gente chama de espelho. Então, ela pode ter a parte refletora para dentro, que é o que a gente chama de côncavo, ou a parte refletora para fora, que é o que a gente chama de convexo. Certo? Tá bom? Mas isso aqui é mais para ilustrar. Pois bem. Então, tem algumas características que a gente fala sobre os espelhos curvos, né? A primeira delas é todos os pontos que saem de um objeto dentro desse sistema, eles tendem a convergir para o mesmo ponto, tá? Dentro de um espelho convexo, dentro do espelho côncavo, perdão, tá? E aí ele faz uma relação de ângulos. Essa relação de ângulos ela vai ser importante para a gente chegar numa expressão que eu não vou demonstrar em aula, mas que está demonstrada no livro, das distâncias entre o objeto e a imagem. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Então, o que a gente está falando aqui? Existe um objeto aqui e esse objeto ele está emitindo luz para todas as direções, tá? Então, ela está emitindo luz para esse ponto 1, para esse ponto 2, para esse ponto 3. E em um espelho côncavo, por exemplo, todos os raios de luz eles convergem para o mesmo ponto, certo? Que é o que ele está chamando aqui de P', que é o foco do espelho, né? O que a gente chama de foco do espelho. A gente vai falar sobre isso ainda.
Pois bem, já no espelho convexo, a luz ela vai ser refletida de modo que o prolongamento dos raios é o que converge para um ponto específico, tá? Pois bem. Então a gente vai agora falar sobre a construção da imagem em uma superfície esférica. Primeiro a gente vai falar sobre a construção da imagem em um espelho convexo, tá? Então vamos supor que eu tenho um objeto no ponto P aqui, tá? E eu vou traçar alguns raios luminosos que emanam desse ponto. O primeiro deles é, se o raio luminoso ele incide no eixo principal do espelho, o eixo principal do espelho é o eixo que liga os pontos centro e vértice do espelho, tá? Acho que eu esqueci de comentar isso aqui. Então, o ponto que liga o centro e o vértice do espelho é o que a gente chama de eixo óptico ou eixo central. Pois bem, então todo raio luminoso que incide no vértice volta para o ponto luminoso, tá? Então ele não é refletido em nenhum ângulo, certo? Já o raio luminoso que incide com o ângulo θ aqui, certo? Ele é refletido com o mesmo ângulo θ, certo? De modo que a imagem ela vai ser formada a partir do prolongamento entre esses dois raios. O primeiro é esse raio aqui e o segundo é esse raio aqui. Então essa é a imagem P'. E daqui a gente tira as posições, certo? Entre a posição da imagem, que fica entre o vértice e o ponto. Então essa é a posição do objeto, perdão. Essa é o que a gente chama de posição do objeto. E essa linha é o que a gente chama de posição da imagem. Então eu vou falar sobre isso com mais detalhes daqui a pouquinho, tá? Um outro detalhe que a gente pode também é determinar qual o tamanho da imagem. Então a gente pode ver, a partir dessa mesma característica, que se a imagem tem o tamanho y, se o objeto tem o tamanho y, a imagem formada tem o tamanho y', que em um espelho convexo, essa imagem é uma imagem menor do que o objeto, tá? Então, tem como a gente calcular o que é chamado de aumento, tá? Então, o aumento, que é a razão entre o objeto, entre a imagem e o objeto, é menos a razão entre a distância entre o vértice e a imagem, dividido pela distância entre o vértice e o objeto, tá? Então, isso vai nos ensinar a calcular. Para ficar mais claro, o que a gente vai fazer agora é achar a construção das imagens a partir do modo gráfico, tá? Ou do método gráfico. Então, existem algumas formas da gente determinar as imagens formadas por um espelho esférico, seja ele côncavo ou convexo, a partir do método gráfico para localizar essas posições e esses tamanhos, tá? O primeiro deles, a primeira característica delas é um raio em um espelho côncavo ou em um espelho convexo. Vamos falar primeiro do espelho côncavo, tá? Eu vou traçar um raio luminoso a partir do final da seta ou vamos dizer assim, né? Vamos fazer uma analogia da cabeça do meu objeto, que é de onde está saindo a luz, tá? E onde os raios luminosos se cruzarem é onde a gente vai ter a formação da minha imagem, tá? Que é aqui nesse caso. Então, o que a gente vai ter aqui? Primeiro,
Um raio luminoso que passa paralelamente ao eixo principal, nesse caso aqui o raio luminoso roxo, ilustrado pelo 1 aqui, né? Um raio luminoso que passa paralelamente ao eixo principal, ele é refletido no foco do espelho. E o foco do espelho é o raio sobre 2, tá? Então, esse é o primeiro ponto importante. O raio, logicamente, é a distância entre o centro e o vértice, tá? Pois bem, porque isso aqui, imagine que isso é uma esfera e o centro é o meio dessa esfera. Então, o raio é a distância entre o vértice e o centro do espelho. Pois bem. Então, novamente, um raio que incide paralelamente ao eixo principal, então você está vendo esse raio aqui é paralelo ao eixo principal, ele é refletido no foco do espelho, tá? O segundo, eu vou considerar aqui de cima para baixo, esse 4, esse rosa, né? O raio luminoso que incide no vértice, ele é refletido com o mesmo ângulo de incidência. Certo? Então, essa é a segunda característica. O terceiro, que é o que eu vou chamar aqui de 2, de cima para baixo, eu estou fazendo de cima para baixo, tá? Não estou seguindo a sequência dos números, não. O verde aqui, quando o raio luminoso passa pelo foco, ele é refletido de modo que o raio refletido é paralelo ao eixo principal. Então, ao contrário do primeiro, tá? Esse 2, que é o verde, né? Quando ele passa pelo foco do espelho, ele é refletido paralelamente. E o último, que é esse laranjinha, o 3, quando o raio luminoso passa pelo centro, ele é refletido no centro. Então, ele não sofre desvio, tá? Após a reflexão. Então, nesse caso, como é que a gente vai ter a formação das imagens? Nesse caso aqui, ó, quando o objeto está antes do centro do espelho, certo? Tá aqui o centro, e o meu objeto está antes do centro do espelho, a imagem ela é uma imagem real, porque ela se forma na frente do espelho. Uma imagem menor, porque o tamanho da imagem é menor do que o tamanho do objeto, tá? Menor e invertida, porque ela está de cabeça para baixo, certo? Então, se você pegar um espelho côncavo e você se olhar, você está numa posição anterior ao centro do espelho, o que vai acontecer? Você vai se ver de cabeça para baixo, tá? Então, como exercício, a primeira coisa que vocês vão fazer é fazer a formação das imagens do espelho côncavo nos diferentes pontos. Então, o primeiro ponto é esse, né, que a gente já achou, que é real invertido menor. O segundo ponto é no centro do espelho. O terceiro ponto é entre o centro e o vértice, certo? O quarto ponto, entre o centro e o vértice, não, perdão, entre o centro e o foco. O quarto ponto, no foco. E o quinto ponto, entre o foco e o vértice. Para ilustrar o que é que vocês vão fazer, eu vou fazer a imagem aqui do objeto no centro do espelho, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou desenhar o meu espelho aqui, certo? Vamos ver se... Não, ele vai desenhar uma reta. Estou apanhando com as tecnologias, mas vamos lá. E eu vou desenhar aqui o meu eixo principal, tá? O meu objeto aqui, vou considerar o centro aqui, certo? E o foco na metade da distância do centro. Se eu colocar um objeto aqui, ó, no centro do espelho, como vai ser a minha imagem? Primeiro, eu vou traçar... A minha imagem ela vai ser dada na interseção entre dois raios luminosos após eles serem
refletidos. Então, eu vou traçar o meu primeiro raio luminoso dessa forma do 1 aqui, tá? Então, quando ele incide paralelamente ao espelho, ele é refletido onde? No foco, né? Isso a gente já falou, certo? Deixa eu fazer ele maior aqui. Quando ele incide paralelamente ao eixo principal, ele é refletido no foco. Quando ele passa no foco do espelho, ele é refletido o quê? Paralelamente, certo? Certo? Então, nesse caso, a imagem aqui, o desenho não ficou muito reto, mas a imagem, porque o espelho está torto, né? Mas a imagem, ela é uma imagem real, invertida, porque está de cabeça para baixo, e de mesmo tamanho. Certo? Então, quando vocês fizerem o resumo dessa aula, vocês vão, junto com o resumo, esse daqui, o 2 eu já fiz, né? Que é o objeto no centro. Vocês vão fazer a descrição entre o centro e o foco, no foco e entre o foco e o vértice. Certo? E qualquer dúvida eu estou à disposição para tirar de vocês também. Tá bom? E por fim, a gente vai falar sobre a distância, o método gráfico para o espelho convexo. Então, nesse caso, vão ser características bem parecidas. Por exemplo, o objeto está na frente do espelho, certo? E aí, quando o raio luminoso ele incide paralelamente ao eixo principal, que é esse 1 aqui, ó, certo? Ele é refletido de modo que o seu prolongamento incide no foco. O foco do espelho está lá atrás, né? Está atrás da parte refletora, certo? Quando o raio luminoso, o 2, quando o raio luminoso ele incide de modo que o seu prolongamento vai para o foco, ele é refletido paralelamente. Então, o prolongamento desse raio também vai ser refletido, vai passar paralelamente para trás do espelho. E assim por diante, certo? Até que é uma maneira muito análoga, tá? Quando ele incide no vértice, ele é refletido com o mesmo ângulo, que é esse rosa, o 4, certo? E quando ele incide de modo que o seu prolongamento passa pelo centro, ele é refletido com o mesmo ângulo. Onde é que a gente quer chegar com isso? Que o ponto de encontro dos 4 raios luminosos é o ponto onde é formada a imagem. E a imagem, como a gente já falou lá em cima, é uma imagem virtual, certo? Porque ela é formada atrás do espelho, direita e menor, tá? Uma característica interessante é que no espelho convexo, não importa a posição que o objeto está do espelho, a imagem sempre vai ter essas mesmas características, tá? Então ela vai ser um pouco menor, muito menor, mas ela sempre vai ter as características. Ela vai ser virtual, direita e menor, tá bom? Então com isso a gente encerra essa primeira aula, esse primeiro preâmbulo desse capítulo, tá? A gente já falou sobre as imagens dos espelhos, a gente vai falar um pouco sobre como determinar, como calcular essas coisas quando a gente for falar sobre os exercícios, tá? E por agora é só, até a próxima. Abraço.